Agora a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é com a Valdenice Minatel, e sobre educação. Ela é coordenadora geral de tecnologia do Colégio Dante Alighieri, aqui de São Paulo. Eu convido ela ao palco para fazer a sua palestra. Muito obrigado pela participação. Bom dia a todos, especialmente para quem está aqui presencialmente e em casa assistindo online, ou no escritório, ou no celular, cuidado com o volante. Bom, eu queria primeiro dizer que é uma honra estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho nossa experiência lá no Colégio Dante. Para quem não conhece, o colégio ele é uma área localizada perto da Avenida Paulista. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, Aqui vai durar quanto tempo? assim que funcionar. Ok, obrigada. Então, essa é a foto da fachada. Eu trabalho no colégio há quase 25 anos, é a minha segunda casa, se não for a primeira. E, para mim, é muita honra poder falar num evento como esse, de grande repercussão, extensão, e falar um pouco do trabalho e das ideias que nós estamos trabalhando no colégio em relação ao uso da tecnologia. Caberia aqui também falar dos projetos que nós temos lá de sustentabilidade no meio ambiente, né? O telhado verde, as células fotovoltaicas, a compostagem. Mas eu aqui vou falar um pouquinho da sustentabilidade, que pega a tecnologia e tenta promover contextos onde viver e conviver precisam ser pensados à luz da formação dos alunos que nós temos lá e de todos os alunos que hoje estão na educação básica e que daqui a pouco estarão em posições de comando, quem sabe até gerindo este país. Então, é muito importante falar de educação. Educação precisa ser pauta, e eu fico também muito feliz em poder trazer essa pauta aqui nesse evento, que é fundamentalmente verde e tecnológico. Bom, o colégio, ele, como eu disse, ele tem 106 anos, ele foi fundado por italianos, ele tem 4.600 alunos e 900 funcionários. Eu devo dizer que é um número bastante expressivo. Muito provavelmente, nós temos uma população que é maior do que muito município em São Paulo. Então, estar nesse contexto, né, com tanta gente envolvida, com tantos seres humanos trabalhando, no mínimo é complexo, mas é um desafio diário. Bom, o colégio, ele está muito bem posicionado, ele tem uma referência, especialmente na parte de tecnologia, e na excelência da educação. E aí a gente tem que pensar, até para adiantar um pouquinho o que eu vou falar aqui, como é a escola e a educação de uma maneira geral, ela se posiciona frente a um contexto tecnológico de constantes mudanças. A escola, que via de regra, uma instituição que traz consigo uma bagagem secular, como é que ela se posiciona frente aos desafios que o mundo tecnológico coloca? Eu vou trazer aqui uma possibilidade de entender esse percurso, e no final vocês vão acompanhar isso. Então, assim, idealmente, a escola está muito bem, a gente não precisaria, em tese, mudar, mas mudar faz parte da condução humana. Quem não muda, de fato, não só fica engessado, mas perde a oportunidade de buscar a excelência no dia a dia. Então, a decisão de mudar, ela é constante. Mudar não é fácil, requer uma certa habilidade, um jogo de cintura, um equilíbrio, principalmente num mundo onde as demandas, as possibilidades e as ofertas são quase que infinitas. Eu vou trazer aqui agora, só para a gente entender como é difícil mudar, a questão de ter a coragem de fazer mudanças. Se a gente observar essa linha do tempo, né, o surgimento do Homo sapiens, 200 e 300 mil anos, tem uma datação bastante nova, agora recentemente, a escrita, a prensa, a máquina de escrever, a lâmpada elétrica. Repara que, a partir da lâmpada elétrica, as mudanças, as evoluções foram ocupando apenas 2 dígitos, né? E a gente chega aí, o iPhone, que hoje mudou a forma como a gente se relaciona com o telefone, ele está há míseros 7 anos. Mas não é só isso. Olha só que interessante.
Ainda olhando para a tecnologia, se nós pensarmos nos dispositivos, o quanto de tempo eles demoraram para atingir a marca de 50 milhões de usuários. O telefone 70 anos, o rádio 38, o computador 16, a televisão 13, a TV a cabo 10, a internet 4, Facebook meses e o Pokémon Go horas. Então, esta velocidade que está posta na escola. Então, como é que a escola garante uma formação contemporânea sem perder de vista essa transformação que acontece a cada minuto? Bom, vou trazer outros dados também para a gente entender qual que é o desafio hoje da educação. Nós temos mais de um celular por pessoa no Brasil. Significa dizer que em lugares onde não tem saneamento básico, as pessoas têm celular. Não dá para pensar em educação se a gente não considerar essa questão. Inteligência artificial. Se no passado, inteligência artificial era algo que só os grandes laboratórios poderiam fazer, só as grandes corporações tinham know-how para conduzir experimentos nesse sentido, hoje a inteligência artificial ela está na escola. É possível que os adolescentes possam utilizar e construir utilizando inteligência artificial. Eles podem fazer machine learning, eles podem fazer devices que podem aprender, e aí eles podem construir interações cada vez mais inteligentes com homem-máquina. Realidade aumentada e realidade virtual passou a ser um eletrodoméstico. Né? Essa possibilidade que nós temos hoje de comprar, como a gente compra uma geladeira, é preciso, que por sinal também pode ser inteligente, é preciso ser considerada quando a gente pensa na educação. O blockchain, que vai, entre outras promessas, talvez derrubar o que a gente conhece desde pequenininho aqui, que é cartório. Então, uma tradição no Brasil, o blockchain vem para talvez derrubar essa relação de compra, de contrato. Esse dado é muito importante para ser considerado. No passado, as pessoas tinham de 5 a 10 empregos na vida toda. Hoje, as pessoas têm pelo menos 5 atividades. Elas são youtubers, elas escrevem artigos, elas têm uma startup, muitas dessas atividades girando em torno da tecnologia. Nós falávamos no passado da impressora 3D, agora a gente tem a impressão 4D, que se interage com o ambiente e o que ela vai ser formada depende dessas interações. Então, é algo bastante interessante se a gente pensar em termos do que nos espera o futuro. Bom, falar de Big Data é quase que chover no molhado. Hoje, todo mundo, minimamente, deve já ter encontrado esse termo. E, de fato, o que ele representa? Ele representa a possibilidade de todo mundo que hoje está conectado à internet fornecer informações, e essas informações poderem ser trabalhadas e gerar dados para que a gente possa tomar decisões. Os bancos. Hoje mesmo de manhã eu falava numa reunião como a gente precisa aprender a ser digital, porque eu não nasci digital, eu tive que aprender a ser digital. E alguns bancos já nascem digitais, e os bancos que não são digitais estão correndo com isso, porque sabem que isso é uma questão de sobrevivência. E aí esses 3 últimos itens, Lembrando que a gente tem o Bitcoin, que recentemente foi utilizado para pagar resgate de um sequestro. Então, a gente tem algo, vale mais que o ouro, o Bitcoin, e algo que a gente não pode desprezar quando, de novo, a gente tem que pensar numa educação contemporânea. Eu achava que eu sabia o que era IoT, Internet das Coisas, agora a gente tem Internet Industrial das Coisas, que vai mexer muito com a cadeia produtiva no chão de fábrica. O Hackathon, centenas de pessoas se encontrando para produzir e para compartilhar conhecimento. E a economia compartilhada e criativa, aí onde nós temos o principal exemplo, o Uber e o Airbnb. Isso muda o mindset das pessoas, muda a forma como elas se locomovem nas cidades, entre as cidades, e muda principalmente a forma de posse, de relação que eu tenho com o consumismo. Bom, e essa, para a gente fechar com chave de ouro, o Elon Musk, que, entre outras coisas, criou o PayPal, criou o SpaceX e criou a Tesla, ele agora está investindo parte da grande fortuna que ele tem para criar a Neuralink. A Neuralink ela vai implantar
vai fazer implante cerebral, então ela vai criar uma camada digital no cérebro. Então, a gente vai querer aprender a tocar violão, eu faço um download no meu cérebro e eu vou aprender a tocar violão. Então, esse é o futuro que nos espera. Então, dá um certo desespero, né? Porque, meu Deus do céu, aonde é que nós vamos chegar? E aí eu vou usar um pouco, não sei quem assistiu o Homem-Aranha, mas o tio dele, quando estava lá quase morrendo na calçada, ele falou uma coisa para mim que foi impactante. Grandes poderes e grandes responsabilidades. E é isso que a gente tem que pensar na escola, quando a gente disponibiliza tecnologia para crianças e para adolescentes. Bom, a escola de hoje é o mundo de hoje, a escola de amanhã é o mundo de amanhã, porque a escola nada mais é do que um pequeno laboratório da vida que a gente vive. E aí, outro item que eu quero que vocês reflitam junto comigo é esse impasse. As crianças hoje de 10 anos, 65% delas vão trabalhar em profissões que não existem. Como é que eu formo com excelência para um futuro que eu não sei como vai ser? Que desafio, né? Além disso, começa a existir a política do grito. Significa que eu não sei que profissão eu vou ter, significa que eu posso gritar o quanto eu quiser, e eu gosto dessa tirinha, porque ela diz o seguinte, desculpe, Ginny, a sua resposta estava correta, mas o Kevin, ele gritou mais alto a resposta errada dele e ele ganhou os pontos. Então, esta cultura de me permitir, com a tecnologia, gritar, ainda que o meu grito seja um boato, seja fake news, seja algo errado, isso está ao alcance de todo mundo. Mas, né, eu trago essa notícia, então, cuidado com o que a gente grita, porque isso é inédito, Harvard desconvidou as pessoas que estavam usando memes ofensivos. Que interessante isso, né? Algo para todo educador, todo pai, toda mãe pensar o que isso de fato representa. Bom, essa geração que não sabe que profissão vai ter para seguir, que tem a condição de gritar e ser muito ouvido, ela também gera muito lixo, porque nós somos uma sociedade de consumismo. Os jovens, os adolescentes, eles simplesmente replicam o modelo que nós o ensinamos. Ele gera lixo e o é lixo. Mas também gera o que eu chamo aqui de producionismo, né? Você tem o consumismo e o producionismo, que é produzir muito like, produzir muito post, produzir muito tweet, produzir muita foto, muito conteúdo. E se eu não tiver um séquito de pessoas que curtam o que eu estou colocando, eu começo a ter um sintoma muito parecido com a abstinência de drogas. Então, já foi comprovado cientificamente que os likes que eu recebo liberam serotonina e isso faz com que eu fique feliz. O oposto é verdade. Se eu não tenho serotonina liberada, eu fico infeliz e começo a ter todas as reações da abstinência. Algo também para a gente pensar. Bom, eu vou trazer algumas frases aqui para a gente pensar, né? Qual a responsabilidade que as escolas têm, que os educadores, que as famílias têm em colocar o ser digital acima do ser humano. O ter digital, ele está acima do real saber. O que conta de fato? E essa história que me causa um pouco de estranheza, eles são nativos digitais. Se a gente não tratar isso com muita seriedade e maturidade, nós estamos criando ingênuos digital, onde tudo pode, onde vale gritar, aconteça o que acontecer. Mas aí, se eu pensar que, especialmente, com tanta imersão digital que nós temos, com tanta democracia digital, 1,3 celular por habitante no Brasil, e esse cenário quase que caótico, a gente podia, assim, sair desse palco e ir embora, falar, olha, não tem muito o que fazer, mas eu não acredito nisso, eu acho que é por isso que nós estamos aqui. Eu acho que buscar soluções é o que realmente conta e o que nos traz, com certeza, a esperança. E aí, a gente vai ter que valorizar essa transformação. É necessária essa transformação, porque a mudança que eu estou defendendo aqui, nem sempre ela é sinônimo de inovação.
Tem um autor canadense, Michael Fullan, ele diz que a mudança, educacional ou não, ela é tecnicamente simples e socialmente complexa, porque ela envolve gente. Né? E quando a gente trabalha com gente, de fato, é algo que a gente tem que parar e pensar 2 vezes. Essa gente precisa participar dessas mudanças. E aqui eu vou trazer o Mahatma Gandhi. Quando a gente fala que a escola precisa mudar, porque a tecnologia muda, porque o mundo está mudando, a gente precisa ser primeiro essa mudança que a gente quer ver no mundo. Senão vale qualquer mudança. E não pode ser assim. Não deve ser assim. Uma outra questão que eu acho importante colocar é que as mudanças, quando elas precisam trazer inovação, já que nem toda mudança promove inovação, elas são conectadas à necessidade, clareza, complexidade e qualidade. Então, a gente não pode investir dinheiro, principalmente em tecnologia, porque é necessário mudar. A gente precisa entender se os investimentos e se as mudanças, elas tangenciam esses 4 pilares. Bom, e aí eu trouxe essa frase do Jack Welch, que não tem nada a ver com educação, mas no fundo tem muito a ver. Assim, se a mudança do lado de fora da sua empresa, da sua instituição educacional, ela está mais rápida do que está acontecendo dentro, olha, fique atento, porque o fim deve estar próximo. Bom, e agora eu vou rapidamente trazer aqui, já que eu denunciei muita coisa, eu vou anunciar algumas coisas. Como é que a gente resolve essa questão? Como é que eu mudo, pensando num contexto tecnológico, garantindo a sustentabilidade humana? Para mim, a minha resposta é o E. Por que é o E? É o E porque o E mudou a forma como a gente se comunica por escrito. É o E porque ele mudou a forma como a gente lê. Ele mudou a forma como a gente compra e vende. E agora, esse E, ele tem que também mudar a forma como a gente se relaciona socialmente, criando os contextos sustentáveis e, principalmente, como a gente descarta esse lixo e, ótimo, né, como a gente é ético. Então, para mim, é o poder do E. Que, no fundo, eu resumiria como fazer toda essa mudança que a escola precisa, que o mundo está vivendo, é a ética. Mas não é a ética dos milênios, que são aqueles alunos, aqueles jovens que nasceram no final da década de 80 até o 2000. Nem pode ser o que é ético para mim, nem é para vocês, tem que ser alguma coisa para todos. Porque se for só para uma pessoa, nós estamos falando de moral. E ética é algo que eu construo coletivamente. Então, gente, nós estamos muito conectados uns aos outros pelos fios invisíveis da internet, mas a gente precisa se conectar pelo fio da ética. Para mim, é a única forma da gente conseguir fazer mudanças sustentáveis na escola e em qualquer outra instituição. Se não for pela ética, nada vai fazer sentido. E aí eu gosto dessa frase também do Gandhi, que ela diz muito assim, que às vezes a gente se depara com dificuldades para fazer mudança, de transformação, tira as pessoas da zona de conforto, mas você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não vai ter resultados. Então, aqui, eu espero que a gente possa sair daqui inspirado em mudar, mas que a gente mude tendo sempre como pano de fundo a ética. Tá bom? Queria muito agradecer a presença de vocês. Eu tenho 4 míseros minutinhos para que vocês possam perguntar. E eu queria deixar o meu agradecimento pela atenção de vocês. Tá bom? Obrigada.